Você continua ouvindo O Processo, de Franz Kafka. Capítulo 8. Bloque o comerciante. Rompimento com o advogado. Apesar de tudo, K. resolvera-se por fim a retirar de seu advogado o direito de representá-lo. Se agir deste modo era correto, foi questão que não deixou de apresentar-lhe suas dúvidas. Mas, em última instância, levou a dissipá-la sua convicção de que tal passo era necessário. Essa decisão tinha tirado a K, no dia em que determinava ir ver o advogado, muita da sua capacidade de trabalho, de modo que, cumprindo muito lentamente, teve de permanecer em seu escritório até muito tarde. Eram já 10 horas da noite passadas, quando por fim se encontrou em frente da porta da casa do advogado. Mesmo antes de fazer soar a campainha, ficou um instante meditando sobre se não teria sido melhor despedir o advogado por telefone ou por carta, pois evidentemente essa entrevista pessoal seria muito penosa. Contudo, K. não queria renunciar para posteriormente à entrevista, depois de adotar qualquer outro meio de despedir seu advogado. Este, simplesmente, calaria ou responderia com alguma fórmula feita, e K. nunca saberia, se não pudesse Lene conseguir descobrir algo, de que modo receberia isso o Dr. Holt, e que consequências poderiam seguir-se disso para cá, segundo a opinião de modo algum carente de importância do advogado. Mas se o tinha frente a frente e o surpreendia com sua decisão, K. poderia, mesmo quando o advogado não dissesse muito, decifrar pela expressão de seu rosto e por seu comportamento tudo o que quisesse. Nesse caso, nem mesmo ficava esquecida a possibilidade, se lhe parecia bem, de voltar a confiar-lhe a defesa e revogar a decisão de despedi-lo. A primeira vez que K. bateu à porta do advogado, como era o costume, não obteve nenhum resultado. Lene poderia ser mais rápida, pensou K., mas não deixava de constituir uma vantagem o fato de que não estivesse por ali nenhum outro litigante, como costumava acontecer, ou algum outro importuno, como aquele homem que tinha saído uma vez em camisola. Quando K. apertou pela segunda vez o botão da campainha, voltou-se para olhar para a porta que tinha às suas costas e que dessa vez, porém, ficou cerrada. Por fim, apareceram na abertura da porta do advogado 2 olhos, mas não eram os de Lene. Alguém começou a abrir a porta, embora parecesse por um momento continuar apoiando-se nela enquanto exclamava, dirigindo a voz para o interior da casa. É ele! E somente então abriu-se completamente a porta. K. empurrou-a com violência, pois nesse momento ouviu que às suas costas alguém fazia girar apressadamente a chave da fechadura da porta da outra casa. Apenas viu aberta diante de si a do advogado. Precipitou-se apressadamente no vestíbulo e dali pôde ver que no corredor que se estendia ao comprido das salas, Lene, que, tendo ouvido a exclamação de advertência daquele que tinha aberto a porta, afastava-se correndo, em camisa. K. seguiu-a com o olhar e depois se voltou para o que lhe tinha aberto a porta. Era um homenzinho delgado, de barba comprida, que segurava uma vela na mão. Você é empregado aqui? Perguntou K. Não, retrucou o homem. Não sou da casa. O advogado é meu defensor. Estou aqui por causa de um assunto judicial. Sem jaqueta? Perguntou K., assinalando com um movimento da mão a falta de roupas apropriadas do homem. Ah, desculpe-me, exclamou o homenzinho, iluminando-se com a vela como se pela primeira vez visse o estado em que se encontrava. Lene, é a sua amante? Perguntou K. rapidamente. Tinha separado um pouco as pernas e unido às suas costas as mãos com as quais segurava o chapéu. Já o fato de possuir um magnífico sobretudo o fazia sentir-se muito superior frente àquele homem pequenino e franzino. Ah, Deus! Exclamou o homem, erguendo a mão para seu rosto, como para rechaçar tal pensamento. Não. Que está pensando? Você parece digno de crédito, disse K. sorrindo.
Apesar disso, venha comigo. Então, fazendo-lhe um sinal com o chapéu, mandou que ele seguisse à sua frente. Como se chama? Perguntou K no caminho. Bloch, sou o comerciante Bloch, respondeu o homenzinho, voltando-se para K ao se apresentar. Mas esse não permitiu que se detivesse. E esse é o verdadeiro nome? Perguntou K. Certamente, foi a resposta. Por quê? Duvida? Acredito que tem motivos para esconder seu verdadeiro nome, disse K. Sentia-se tão livre como quando se fala no estrangeiro com pessoas inferiores, reservando-se, porém, para si tudo quanto concerne a pessoa, e com todo sossego conversa exclusivamente a respeito de seus interesses que dizem respeito aos outros, com que esses se veem elevados, embora isso não impeça desentender-se de tais interlocutores quando se quer. Abriu e gritou ao comerciante que prosseguia seu caminho. Não vai tão depressa. Traga aqui a luz. Cá pensava que Lene podia ter se escondido naquela sala. Por isso fez com que o comerciante explorasse todos os cantos. Mas na sala não havia ninguém. Cá, segurando pelos suspensórios da calça ao comerciante, levou-o diante do quadro do juiz. Conhece-o? Perguntou-lhe apontando com o dedo indicador para cima. O comerciante ergueu a vela, olhou para o quadro, tartamudeando e por fim disse, é o juiz. Um juiz de hierarquia elevada? Pergunta K, enquanto se punha ao lado do comerciante, para observar a impressão que sobre esse fazia o quadro. Bloch olhava para cima com admiração. É um juiz de hierarquia superior, disse. Você não possui nenhum grande conhecimento da coisa, repetiu K. Este é o mais inferior dos juízes inferiores de instrução. Ah, sim, agora recordo-me, admitiu o comerciante baixando a vela. Já tinha ouvido dizer isso. Mas está claro? Exclamou K. Eu mesmo passei por alto o fato de que forçosamente você já devia tê-lo ouvido. Mas por quê? Por quê? Perguntou o comerciante, enquanto se movia para a porta, empurrado pelas mãos de K. Quando chegaram ao corredor, esse se disse, você não sabe onde terá se escondido Lene? Escondido? Exclamou o comerciante. Não, estará na cozinha preparando a sopa do advogado. Por que não me disse isso logo? Perguntou K. Precisamente queria levá-lo para lá, mas você me impediu de o fazer quando me chamou, respondeu o negociante, como confundido por ordens contraditórias. Certamente você acredita que é muito esperto, disse K. Leve-me para a cozinha. K não tinha estado nunca na cozinha desta casa. Era uma cozinha surpreendentemente espaçosa, muito bem provida. Apenas o fogão era 3 vezes maior do que o comum. Do restante não era possível examinar pormenores, pois a cozinha estava iluminada unicamente por uma lamparinazinha pendurada à entrada. Junto ao fogo estava de pé Lene, com o guarda-pó branco, como sempre, deitando ovos dentro de uma caçarola colocada sobre um braseiro. Boas noites, Joseph, disse Lene, olhando de soslaio. Boas noites, disse K, apontando com a mão para uma cadeira para indicar ao comerciante que se sentasse nela. Esse assim o fez, e em troca K, colocando-se muito próximo das costas de Lene, inclinou-se sobre seu ombro e perguntou, quem é este homem? Lene rodeou K com um braço, enquanto a outra mão revolvia a sopa. Depois obrigou-o a pôr-se diante dela e lhe disse, é um homem lamentável, um pobre comerciante que se chama Bloch. Não precisas mais que olhar para ele. Ambos voltaram a cabeça para olhar para trás. O comerciante estava sentado na cadeira que K lhe tinha apontado. Tinha apagado a vela, cuja luz era agora desnecessária. Com os dedos apertava o pavio a fim de impedir que produzisse fumo. Estavas em camisa, observou K, fazendo voltar a cabeça a Lene, que ele empurrou com a mão, novamente para o fogão. Ela ficou calada. Este homem é teu amante? Perguntou K. Lene quis apanhar a caçarola de sopa, mas K a tomou por ambas as mãos e lhe disse, responde-me agora. Lene retrucou, vem comigo ao escritório e ali te explicarei tudo. Não, disse K, quero que me explique aqui. Lene pendurou-se-lhe ao pescoço e quis beijá-lo, mas K afastou-se e disse, não quero que me beijes agora. Joseph, disse Lene com olhos
suplicantes e, contudo, muito abertos. Não estará com ciúmes do Sr. Bloch? Rudd disse depois, voltando-se para o comerciante. Ajude-me, já vês que tens suspeita de mim. Deixa essa vela. Poder-se-ia acreditar que o homem não tinha prestado atenção ao que falaram Lene e K. Contudo, estava perfeitamente ciente de tudo. Eu muito menos sei porque você deveria estar ciumento, disse Bloch, que estava pouco preparado para essa interpelação. Pois eu, para dizer a verdade, tampouco, replicou K, olhando com um sorriso ao comerciante. Lene desatou a rir a gargalhadas e aproveitou a momentânea distração de K para pendurar-se-lhe ao braço. Depois lhe sussurrou ao ouvido. Deixa-o em paz. Já vês que tipo de homem é? Atendi-o um pouquinho porque é um cliente importante do advogado e não por qualquer outro motivo. E tu queres falar com o advogado, embora seja um pouco tarde? Hoje está muito enfermo, mas se queres, te anunciarei em seguida. Apenas que certamente passarás a noite comigo. Há muito tempo que não nos visitas. O próprio advogado perguntou para ti. Não descuides de teu processo. Também tenho que te comunicar algumas coisas de que me inteirei. Mas antes de tudo, tira esse abrigo. Lene ajudou a tirá-lo, tomou-lhe o chapéu, saiu para deixar essas prendas no vestíbulo. Depois voltou e observou a sopa. Queres que te anuncie agora mesmo, ou será melhor que leve primeiro a sopa? Anuncia-me logo. Disse K. Estava irritado porque, a princípio, tinha o propósito de conversar com Lene sobre seu processo e principalmente a respeito de seu desejo de romper com o advogado, mas a presença do comerciante na casa tinha-lhe tirado a vontade de fazê-lo. Contudo, nesse momento, seu assunto parecia-lhe demasiado importante para que esse pequeno comerciante pudesse influir nele, talvez de um modo decisivo. Por isso chamou novamente a Lene, que já se encontrava no corredor. Leva-lhe primeiro a sopa, disse K. É preciso que adquira forças para a conversação que manterá comigo. De modo que você também é um cliente do advogado, disse, de seu canto em voz muito baixa, o comerciante, como se quisesse assegurar-se de algo. Mas sua pergunta não foi bem recebida. E que importa isso a você? Lhe disse K, e por sua vez Lene acrescentou, fica quieto. Então, levo-lhe primeiro a sopa, disse dirigindo-se a K. Enquanto derramava a sopa em um prato, apenas que nesse caso é de temer que durma depressa. Depois de comer, costuma adormecer logo. O que eu tenho a dizer-lhe mantê-lo-á desperto, disse K, que de todos os modos queria fazer com que Lene compreendesse que tinha o propósito de tratar algo importante com o advogado. Queria, além disso, que fosse Lene quem lhe perguntasse de que ia falar e somente depois pedir à jovem conselho a esse respeito. Mas ela cumpria-se a interpretar pontualmente as ordens emanadas de K. Quando passou por diante desse levando a sopa, chocou-se propositadamente com ele, com suavidade, sussurrou-lhe ao ouvido. Depois de ter tomado a sopa, anunciar-te-ei em seguida para que tornes a mim o mais depressa possível. Vai, pois, disse K, vai. E vocês sejam amáveis, disse Lene, voltando-se ao chegar à porta. K seguiu-a com o olhar, pois bem estava absolutamente decidido a desistir do advogado. Evidentemente, era melhor que não falasse antes do assunto com Lene. Ela não possuía suficientes conhecimentos a respeito deste assunto, de modo que com certeza a aconselharia a desistir de sua determinação e, se verdadeiramente se obstinha desta vez a despedir o advogado, ficaria em meio da incerteza e das dúvidas para terminar. Ao fim de algum tempo, por adotar, porém, essa decisão, que era, na verdade, muito constrangedora. Quanto mais depressa o fizesse, tanto maior seria o número de inconvenientes que evitaria. Além do mais, talvez esse comerciante poderia dizer-lhe algo a respeito. K voltou-se para ele, nem bem o comerciante adivinhou o gesto de K, dispôs-se a pôr-se de pé. Fica sentado, disse K, enquanto aproximava uma cadeira junto à do outro. Você é um velho cliente do advogado? Sim, respondeu o comerciante. Um cliente muito velho. E quantos anos faz que ele o representa? Perguntou K. Não sei a que se refere, declarou o comerciante.
No que diz respeito a questões de direito comercial, pois eu tenho um comércio de cereais. Este advogado me representa desde que fundei esse negócio. Quer dizer, há cerca de 20 anos. No que diz respeito ao meu processo, ao qual queria provavelmente você referir-se, representa-me desde o começo, há mais de 5 anos. Sim, bem mais de 5 anos, acrescentou depois, tirando do bolso uma velha carteira. Aqui eu tenho tudo anotado. Se você o deseja, posso informá-lo das datas exatas. É difícil reter tudo na memória. Meu processo provavelmente tem uma duração muito maior. Começou pouco depois da morte de minha mulher, que aconteceu há mais de 5 anos e meio. K aproximou-se ainda um pouco mais do comerciante. De modo que esse advogado atende também a questões de direito corrente? Perguntou K. Essa combinação da justiça e das ciências jurídicas pareceu-lhe a K enormemente tranquilizadora. Certamente, replicou o comerciante, que depois ajuntou, cochichando. Até se diz que nessas questões é mais hábil do que nas outras. Mas em seguida pareceu arrepender-se do que tinha dito, porque, pondo uma das mãos sobre o ombro de K, acrescentou: Peço-lhe que não me atraiçoe. K, para tranquilizá-lo, deu alguns golpezinhos sobre sua perna e lhe disse: não sou nenhum traidor. A verdade é que o advogado é muito rancoroso, explicou o comerciante, mas não fará nada certamente contra um cliente tão fiel como você, disse K. Ah, não creia, replicou o comerciante. Quando está excitado não faz nenhuma diferença. Além disso, não lhe sou absolutamente fiel. Você não lhe é fiel? Perguntou K. Poderei confiá-lo a você? Perguntou o comerciante com um tom de dúvida. Certo que pode, disse K. Pois bem, declarou o comerciante. Confiarei isto a você, mas somente em parte. Além disso, você teria que me fazer parte também de um segredo seu para que, diante do advogado, fiquemos ambos amarrados. Você é muito precavido, disse K. Mas lhe comunicarei um segredo que haverá de tranquilizá-lo completamente. Em que consiste, pois, a sua infidelidade com respeito ao advogado? Pois, disse o comerciante, hesitando e com um tom de voz de quem está confessando algo desonroso, tenho outros advogados ainda. Não há nada de mal nisso, disse K, um tanto decepcionado. Aqui sim, exclamou o comerciante, que estivera contendo a respiração desde o momento em que confessara seu segredo. Mas depois a observação de K pareceu adquirir maior confiança. Isso é algo que não se permite. E menos permitido ainda está o contratar os serviços de advogadozinhos, quando já se goza dos de um advogado propriamente dito. Contudo, isso precisamente foi o que eu fiz. Além do Dr. Hood, tenho 5 rábulas. 5? Exclamou K. Já o número o enchia de assombro. 5 advogados além deste? O comerciante confirmou com uma inclinação de cabeça. Exatamente, estou negociando agora com um sexto. Mas para que você precise de tantos advogados? Perguntou K. Necessito de todos, explicou o comerciante. Quer me explicar isso? Perguntou K. Com muito prazer, respondeu o comerciante. Antes de tudo, não quero perder meu processo. Isso é óbvio. De modo que eu não descuido de nada que me possa ser útil, mesmo quando as esperanças de utilidade que possam oferecer-se, em determinados casos, sejam somente e inteiramente exíguas. Não rechaço tampouco esses casos. Por isso inverti tudo quanto posso no processo. Por exemplo, retirei de meu comércio todo o dinheiro em efetivo. Antes os escritórios ocupavam quase todo um andar. Hoje contendo-me como uma peça pequena dos fundos da casa, onde trabalho com apenas um ajudante. Essa redução do volume de meus negócios não se deve apenas a que tenha retirado meu dinheiro dele, mas principalmente, por certo, à diminuição de minha capacidade de trabalho. Quando se quer fazer algo pelo seu processo, é muito pouco que se pode ocupar-se do resto. De modo que você mesmo também trabalha em seu processo? Perguntou K. Precisamente sobre esse ponto gostaria de saber alguma coisa. Sobre isso não lhe posso informar, senão muito pouco, replicou o comerciante. Ao princípio também eu pretendi fazer algo pessoalmente, em favor de meu processo, mas logo tive de abandonar meus propósitos. É muito cansativo
e não se alcança nisso muito êxito. Além disso, ao menos no meu caso, revelou-se-me como impossível trabalhar alguém nos tribunais e negociar tudo pessoalmente. Já ao ficar ali simplesmente sentado, esperando, representa um grande esforço. Mas você mesmo conhece quão pesado é o ar nessas secretarias. Como sabe que eu estive lá? Perguntou K. Achava-me precisamente na sala de espera quando você entrou. Que casualidade! Exclamou K, profundamente interessado e esquecido já por completo do interior caráter ridículo do comerciante. De modo que me teria visto. Você estava na sala de espera quando eu entrei nela. Sim, é verdade, uma vez estive lá. Não é uma casualidade tão grande como você imagina, acrescentou o comerciante. Acorro ali quase todos os dias. Provavelmente agora eu também tenha de ir com frequência, disse K. Somente que não serei recebido ali com tanto respeito como daquela vez. Então todos se puseram de pé. Sem dúvida pensaram que eu era um juiz. Não, disse o comerciante. Aquela vez saudávamos ao porteiro dos tribunais. Sabíamos perfeitamente que você era um acusado. Essas notícias circulam muito rapidamente. Se vocês já o sabiam, disse K, então lhes terá parecido o meu comportamento algo altaneiro? Não me criticaram depois por ele? Não, disse o comerciante. Pelo contrário. Mas no final das contas não são mais do que bobagens. A que bobagens você se refere? Perguntou K. Por que me pergunta isso? Indagou por sua vez o comerciante, como irritado. Parece que você não conhece as pessoas que acorrem aos tribunais. Pode ser que as julgue mal. Deve você supor que nesses inquéritos da justiça se tem tempo de falar de muitas coisas, as quais o entendimento nem sempre alcança. É que a gente se acha simplesmente cansado e a imaginação se desvia. Por isso a gente cai muitas vezes na superstição. Falo de outros, mas entretanto eu mesmo não sou melhor do que eles. Existe, por exemplo, uma superstição segundo a qual é possível reconhecer pelo rosto do acusado, especialmente pelo desenho dos lábios, o resultado definitivo de seu processo. Os que se achavam aquela vez na sala de espera sustentam, inferindo da forma de seus lábios, que você será condenado com toda certeza e muito em breve. Repito que não são mais do que ridículas superstições que frequentemente ficam refutadas pelos fatos e até completamente. Mas quando a gente frequenta essa sociedade, é difícil subtrair-se a tais opiniões. Não imagina você a força que tem tais superstições. Quando esteve ali, você falou com um homem, não é mesmo? Ele mal lhe pôde responder. Evidentemente, existem ali muitos motivos para se perturbar. Mas um deles era o aspecto que seus lábios ofereciam. Aquele homem teve de nos contar depois que nos lábios seus havia acreditado ver também o sinal de uma própria condenação. Em meus lábios? Perguntou K, tirando um espelhinho do bolso para olhar-se nele, pois não vejo nada de particular em meus lábios. E você? Eu também não, replicou o comerciante. Mas absolutamente nada. Que supersticiosas que são as pessoas! Exclamou K. Não lhe dizia eu? Perguntou o comerciante. Frequentam-se muito entre si e trocam as suas opiniões entre eles? Perguntou K. Até agora me conservei sempre de parte. Em geral não se alternam, disse o comerciante. Seria impossível porque se trata de muita gente. Além disso, tem muito poucos interesses em comum. Quando acreditando que os liga um interesse comum, formam um grupo. Logo se descobre que todos tinham caído em um erro. Não é possível fazer nada em comum contra a justiça. Esta investiga cada caso por si mesmo, e a verdade é que se trata de uma justiça mais minuciosa do que nenhuma outra. De modo que em comum nada se pode fazer contra ela. Apenas que às vezes alguém consegue algo em segredo, mas somente quando o consegue ficam sabendo todos os outros. Ninguém sabe como aconteceu. Não existe, pois, nenhuma aliança. É certo que se reúnem aqui e ali grupos de pessoas na sala de espera, mas fala-se muito pouco. As opiniões supersticiosas exigem já desde há muito tempo e se multiplicam literalmente por si mesmas. Sim, vi muitos senhores naquela sala, disse K,
e a espera deles pareceu absolutamente inútil. Esperar não é inútil, replicou o comerciante. Inútil é apenas empreender gestões por si mesmo. Já lhe disse que nesse momento tenho, além destes, 5 advogados. Bem, se poderia acreditar, e eu mesmo acreditei em princípio, que poderia abandonar-lhes inteiramente a minha causa, mas isso seria completamente errôneo da minha parte. Para dizer a verdade, deixo em suas mãos menos do que deixaria antes, quando tinha um só advogado. Certamente você não entende bem disto, não é mesmo? Não, disse K, colocando a mão sobre a do comerciante como para tranquilizá-lo e refrear os discursos excessivamente rápidos deste. Quisera pedir-lhe que você falasse um pouco mais lentamente. Tratam-se de coisas que têm para mim a maior importância. Não posso seguir bem o seu discurso. Faz bem em me recordar, disse o comerciante. Você é um neófito, um noviço. Seu processo apenas tem meio ano de idade, não é mesmo? Sim, ouvi falar disso. Um processo muito jovem. Eu, em compensação, já meditei profundamente, tantas vezes sobre essas coisas, que me parecem o mais natural do mundo. Você está, portanto, contente de que seu processo se encontre já em uma fase tão adiantada? Perguntou K, que na realidade não queria perguntar exatamente a respeito do estado do processo do comerciante. Mas, de todos os modos, esse não lhe deu uma resposta clara. Sim, há 5 anos já que levo adiante meu processo, disse o comerciante, baixando a cabeça. Não é precisamente um trabalho leviano. Depois ficou um momento calado. Cá prestava ouvidos para saber se estaria Lene de volta. Por um lado, não queria que chegasse, pois ainda tinha muito que perguntar ao comerciante. Preferia que Lene não o surpreendesse nessa conversação de confiança. Mas, por outro lado, estava irritado porque, se ela se demorava com o advogado tanto tempo, em todo caso, muito mais do que o necessário para dar-lhe a sopa. Lembro ainda com toda exatidão, começou a dizer o comerciante, e essas palavras bastaram para que K lhe dedicasse imediatamente toda a sua atenção. A época em que meu processo se encontrava no estado em que se encontra agora o seu. Então tinha somente esse advogado com o qual, contudo, não estava satisfeito. Aqui estou me inteirando de tudo, pensou K, enquanto assentia com vivo movimento de cabeça, como se com isso pudesse estimular o comerciante para que lhe revelasse tudo aquilo que era digno de saber-se. Meu processo, continuou, dizendo o comerciante, não progredia. É certo que aconteceram vários interrogatórios. Apresentei-me pontualmente a cada um deles, reuni materiais e documentação, exibi diante da justiça todos os meus livros comerciais, coisa que, como vim a saber mais tarde, de modo algum era necessária. Não cessava de entrevistar-me com meu advogado que, além do mais, já havia apresentado vários escritos. Vários escritos? Perguntou K. Sim, certamente, replicou o comerciante. Aí está um ponto que me interessa particularmente, manifestou K, porque meu caso está ainda trabalhando na relação do primeiro escrito. Ainda não fez nada. Bem, vejo agora que descuida vergonhosamente a minha causa. Podem existir diferentes razões que expliquem que o escrito ainda não esteja terminado, declarou o comerciante. Além do mais, você precisa saber que no que se refere àqueles escritos do meu processo, mais tarde vim a saber que careciam de qualquer valor. Até consegui ler um deles por obra da complacência de um funcionário da justiça. É certo que era um documento cheio de erudição, mas dizer a verdade, carente de substância. Antes de tudo, havia nele muito latinório, que eu não compreendo. Depois, ao longo de páginas e páginas, apelos gerais à justiça, depois adulações destinadas a determinados funcionários que, naturalmente, não eram nomeados, mas que um iniciado nessas questões tinha forçosamente que adivinhar a quem se referiam. Então seguia um autoelogio do advogado, no qual, além do mais, esse se humilhava diante da justiça como um cachorro.
e, por fim, um estudo de casos jurídicos de outros tempos que deviam ser semelhantes ao meu. Esses estudos estavam feitos, é claro que na medida em que eu podia segui-los, do modo mais cuidadoso possível. Tudo isso que lhe digo não significa que pretenda emitir um juízo a respeito do trabalho desenvolvido pelo advogado. Além disso, aquele escrito que cheguei a ler era apenas um dos tantos, mas em todo caso, e disso precisamente é do que queria falar. De sua leitura não pude inferir, então, que minha causa realizara algum progresso. E que espécie de progresso queria você, portanto, ver nele? Perguntou K. Sua pergunta é muito razoável, declarou o comerciante com um sorriso. Nestes inquéritos, muito raro é dado ver-se algum progresso. Apenas que naquela época eu não o sabia. Sou comerciante e o era, então, mais do que hoje. Eu queria ver progressos palpáveis. Queria ver como se orientava o processo com vistas a terminar ou, ao menos, ver que entrava em uma fase favorável. Mas em troca somente havia interrogatórios, as mais das vezes sobre os meus temas. Eu conhecia já de cor as respostas, preparadas como se fossem uma litania. Muitas vezes durante a semana chegavam à minha casa comercial enviadas da justiça, que iam também à minha residência ou a qualquer outra parte onde pudesse encontrar-me. Evidentemente, esta era uma situação aborrecida. Hoje em dia, ao menos nesse ponto, acho-me em melhores condições, porque os chamados telefônicos são muito menos aborrecidos. Pois há tudo isso entre meus conhecidos no comércio, mas particularmente entre meus parentes. Começaram a espalhar-se rumores sobre o meu processo, de modo que por todos os lados me prejudicava sem, porém, se verificar o mais ligeiro sinal de que em uma data próxima se realizaria pelo menos o primeiro trâmite perante a justiça. Fui então ver o meu advogado e me queixei. É certo que naquela ocasião me deu longas explicações a respeito, mas se negou decididamente a fazer algo de acordo com minhas sugestões, porque, segundo dizia, ninguém tem influência para fixar a data da vista de uma causa. Enquanto a pretender forçar nesse sentido a justiça, como eu queria, era algo simplesmente inaudito, que não viria senão a prejudicar-nos a ele e a mim. Pensei então que se esse advogado não queria ou não podia fazê-lo, outro o quereria e o faria. Fui então procurar outros advogados. Diloei brevemente, nenhum deles conseguiu, mas nem sequer pedido para que se fixe uma data para a vista principal da causa. Trata-se de algo que eu lhe digo como uma reserva, da qual lhe falarei também mais tarde. Verdadeiramente impossível. Quer dizer que, com respeito a este ponto, este advogado não me tinha enganado. Mas, no restante, tampouco tive que me lamentar pelo fato de ter me dirigido também a outros advogados. Sem dúvida você terá ouvido o Dr. Hutt falar muito a respeito dos rábulas, aos quais provavelmente se tenha referido diante de você com desapreço, porque, com efeito, são realmente desprezíveis. Mas quando fala deles e quando se compara a ele próprio e compara seus colegas com esses advogadozinhos, incorre certamente em uma pequena falta sobre a qual tenho de lhe chamar a atenção, ainda que apenas de passagem. Para distingui-los dos outros, sempre chama aos advogados de seu círculo grandes advogados. Pois bem, isso é falso. É certo que cada qual pode chamar-se a si mesmo grande, se assim lhe agrada, mas nesse caso é unicamente a prática judicial que determina a diferença. Conforme esta, existem, a dizer a verdade, além dos rábulas a que nos referimos, advogados ainda pequenos e outros verdadeiramente grandes. Dr. Hutt e seus colegas, apesar de tudo, não pertencem senão à categoria desses pequenos advogados. Em troca, os grandes advogados, dos quais apenas ouvi falar e os quais nunca vi, possuem uma categoria incomparável superior à dos pequenos advogados, na mesma medida em que esses se distinguem dos advogadozinhos desprezíveis. Os grandes advogados
Perguntou K. Quem são, portanto, esses grandes advogados? Como se chega até eles? Quer dizer, então, que ainda não tinha ouvido falar deles, disse o comerciante. Não existe quase nenhum acusado que, depois de ter se inteirado da existência de tais advogados, não passe um bom tempo sonhando com eles. É melhor que você não se deixe seduzir por essa ideia. Quais sejam os grandes advogados é coisa que eu ignoro. Quanto a chegar a eles, é igualmente impossível. Não conheço nenhum caso do qual se possa afirmar, com certeza, que nele eles tenham trabalhado. Sabe que defendem muitas causas, mas não é possível conseguir que se ocupem do próprio caso de alguém, por mais que esse alguém nisso se empenhe. Esses advogados apenas defendem aqueles que querem. A causa que aceitam defender tem, em primeiro lugar, que ter saído já da esfera dos tribunais inferiores. Mas, de todos os modos, é melhor não pensar sequer neles, pois, de outra maneira, as conversações que se mantêm com os outros advogados correntes, seus conselhos e sua colaboração parecem, comparando, inteiramente inúteis e sem sentido. Eu mesmo experimentei que se corre o risco de abandonar tudo, ir-se para casa, meter-se na cama e não querer ouvir falar já nada do assunto. Certo, isso seria mais insensato que se poderia fazer. Além do mais, não poderia alguém permanecer muito tempo tranquilo na cama. De maneira que então você não pensava nos grandes advogados? Perguntou K. Não por muito tempo, respondeu o comerciante, voltando a sorrir. Desgraçadamente não se pode esquecê-los completamente. Principalmente as noites são propícias a tais pensamentos. Mas naquela época eu desejava um êxito imediato. Por isso fui consultar os Rábulas. Como estão sentados juntos? Exclamou Lene, que retornava nesse momento e se encontrava de pé perto da porta. Efetivamente, ambos os homens estavam sentados muito próximos um do outro, tanto que ao menor movimento que fizessem com suas cabeças, essas teriam de se chocar. O comerciante, que, independentemente de sua pequena estatura, se tinha mantido com as costas curvadas, obrigava K a inclinar-se profundamente sobre ele, se é que pretendia ouvir tudo quanto o outro dizia. Espera um momento, exclamou K, detendo Lene com um gesto impaciente da mão que tinha posto sobre a do comerciante. Esse disse a Lene: queria que lhe contasse coisas de meu processo. Conta-lhe, disse Lene. A jovem falava ao comerciante com um tom amável, mas também algo condescendente, que não agradou a K. Efetivamente, como agora o reconhecia, aquele homem tinha, apesar de tudo, certo valor. Ao menos era dono de algumas experiências que havia sabido comunicar-lhe muito bem. Provavelmente Lene o julgava mal. K olhou-a irritado quando Lene tirou ao comerciante a vela, que esse estivera segurando todo o tempo. Limpou com o avental a mão dele e depois, ajoelhando-se a seu lado, raspou de sua calça uma gota de cera que caíra da vela. Falava-me você dos advogadozinhos dos quais me queria contar alguma coisa, disse K, afastando a mão de Lene sem fazer a menor observação. Mas que estás querendo? Perguntou esta, dando uma leve pancadinha em K, prosseguindo seu trabalho. Sim, falava dos advogadozinhos, disse o comerciante, passando a mão pela fronte como se estivesse refletindo. K desejou ajudá-lo e disse: você queria obter resultados imediatos, por isso acorreu aos Rábulas. Exatamente, disse o comerciante, mas sem continuar falando. Pode ser que não queira falar em presença de Lene, pensou K, e contendo sua impaciência, renunciou a inteirar-se logo do que o outro poderia comunicar-lhe. Por ora não continuou a forçá-lo. Anunciaste-me? Perguntou a Lene. Naturalmente, retrucou ela. Está esperando por ti. Agora deixa Bloch. Também mais tarde poderás falar com ele porque fica aqui. K ainda hesitava. Você fica aqui? Perguntou ao comerciante, porque queria que este mesmo lhe respondesse. Não lhe parecia bem que Lene falasse do comerciante como de uma pessoa ausente. Decididamente, esse dia estava cheio de secreta irritação contra Lene. Contudo, voltou a responder unicamente Lene. Frequentemente Bloch dorme aqui. Dorme aqui?
exclamou K, assombrado. Tinha acreditado que o comerciante se encontrava ali somente esperando, de modo que se tinha proposto terminar rapidamente a entrevista com o advogado, a fim de poder sair depois junto com o comerciante e falar de tudo aquilo pormenorizadamente e sem serem incomodados. Sim, disse Lene, nem todos podem, como tu, Joseph, ser recebidos pelo advogado à hora que lhe convenha. Parece que nem mesmo te assombras de que o Dr. Holt, apesar de sua enfermidade, te receba ainda às 11 horas da noite. Aceitas como a coisa mais óbvia do mundo o que teus amigos fazem por ti. Está claro que teus amigos, ou pelo menos eu, o fazemos prazerosamente. Não quero que me agradeças de outro modo, nem mesmo necessito, senão amando-me. Amar-te, pensou K, no primeiro instante assombrado, e apenas depois disse a si mesmo. Está claro, a verdade é que a amo. Contudo, deixando de lado qualquer outra questão, disse, recebe-me porque sou seu cliente. Se para isso fosse necessário, também a ajuda de outro, a cada passo, se teria alguém de estar mendigando e agradecendo. Que mal está hoje, não é mesmo? Perguntou Lene ao comerciante. Agora sou eu o ausente, pensou K. E até concebeu certa irritação pelo comerciante quando este disse, tomando a si a descortesia de Lene. O advogado recebeu também por outros motivos. O processo desse senhor é, a dizer a verdade, mais interessante do que o meu. Além disso, sua causa está no início, pelo que provavelmente não está ainda demasiado posta a perder, de modo que o advogado tem que sentir-se feliz em ocupar-se dela. Mais adiante a coisa será diferente. Sim, disse Lene, olhando o comerciante e desatando a rir. E como fala? Não terias. Então se voltou para cá, que é acreditar absolutamente nada do que ele lhe disse. É muito amável, mas também muito charlatão. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais o advogado não o suporta. Em todo caso, apenas o recebe quando está com vontade de o fazer. Não imagina os esforços que fiz para modificar tal situação, mas é impossível mudá-la, pois acredito que muitas vezes anuncia o bloco ao qual recebe, mas apenas 3 dias depois. Pois bem, se Bloch não está aqui no momento em que o Dr. Hutt consente em vê-lo, perde a oportunidade e tem que tornar a ser anunciado. Por isso, se lhe permitir que dormisse aqui, porque precisa saber que já aconteceu que no meio da noite o advogado fez soar a campainha para chamá-lo. Agora, e deste modo, Bloch está preparado para ser chamado mesmo durante a noite. É claro que também pode acontecer que, tendo percebido o advogado que Bloch está aqui, volta atrás e não quer recebê-lo. K olhou para Bloch com os olhos interrogativos. Este, assentindo com um movimento de cabeça, disse com a mesma sinceridade com que antes estivera falando com K, devido, talvez, a que sua humilhação o tivesse distraído de sua atitude receosa. Sim, passando o tempo, chega-se a depender muito de seu advogado. Queixa-se falsamente, disse Lene, pois dorme aqui muito a seu gosto, como já teve ocasião de confessar-me várias vezes. Então Lene, chegando-se para uma portinha, empurrou-a para abri-la. Queres ver seu dormitório? Perguntou K. Aproximou-se do lugar e, detendo-se diante do umbral da portinha, viu uma peça muito baixa, sem janelas, completamente tomada por uma cama estreita. Para deitar-se nela era necessário trepar-se pelos barrotes. Por cima da cabeceira havia na parede uma espécie de nicho no qual se tinham disposto sem ordem uma vela, tinteiro e penas, assim como uma pilha de papéis, provavelmente expedientes de algum processo. Você dorme no quarto de despejo? Perguntou K, voltando-se para o comerciante. Lene designou-me este lugar, retrucou o comerciante. Tem muitas vantagens. K ficou olhando longamente. Bem poderia ser que a primeira impressão que lhe causara o comerciante fosse, apesar de tudo, a correta. É certo que era dono de muitas experiências, pois seu processo já tinha longa duração, mas tivera que as pagar caro.
De súbito, K percebeu que já não podia tolerar a presença do comerciante. Mas enfio-o na cama, disse a Lene, que não parecia entendê-lo de modo algum. Mas o que K queria era ver o advogado, e ao prescindir de seus serviços, livrar-se não somente dele, mas também de Lene e do comerciante. Mas mesmo antes que K chegasse à porta, disse-lhe Bloch em voz baixa: Senhor procurador? K voltou-se mostrando o rosto irritado. Você esqueceu a sua promessa, continuou dizendo o comerciante, levantando-se da cadeira, estendendo para K as mãos com um gesto implorante. Você também ia confiar-me um segredo. É verdade, disse K, fulminando também com um olhar a Lene, que o fitava atentamente. Escuta-o, pois. É certo, quase já não há nenhum segredo. Vou agora ver ao advogado para comunicar-lhe que o despeço. Despede ao advogado, exclamou o comerciante. Deu um salto e, com as mãos erguidas, pôs-se a correr pela cozinha, sem cessar de exclamar: Despede o seu advogado! Lene quis atirar-lhe imediatamente sobre K, mas o comerciante que se interpôs em seu caminho recebeu em lugar daquele um murro da jovem. Esta, conservando ainda os punhos cerrados, correu atrás de K, que já levava uma grande vantagem. Quando Lene o alcançou, tinha entrado na sala do advogado, quase conseguido fechar a porta atrás de si. Mas Lene, mantendo o pé entre a folha e o batente da porta, o segurou por um braço e quis tirá-lo dali. Mas K apertou-lhe tão fortemente a munheca que ela teve de soltá-lo entre suspiros. Não se atreveu a entrar logo na sala, pelo que K pôde fechar a porta com chave. Há muito tempo que o espero, disse o advogado da cama, deixando na mesinha de noite uma folha de papel que estivera lendo à luz de uma vela. Depois se pôs os óculos e, através deles, ficou contemplando fixamente a K. Este, em vez de se desculpar, disse: Irei muito breve. O advogado passou por alto a observação de K, visto que não se tratava de nenhuma escusa, e disse: Doravante, não o receberei a estas horas. Tampouco lhe peço isso, disse K. O advogado ficou olhando com olhos interrogativos. Sente, disse por fim. Já que assim o deseja, disse K. E então aproximou-se da mesinha de noite, uma cadeira na qual depois se sentou. Parece-me que você fechou a porta com chave, declarou o advogado. Sim, confirmou K. Fiz assim por causa de Lene. Tinha proposto não ter contemplações com ninguém, mas o advogado perguntou. Voltou a mostrar-se pegajosa? Pegajosa? Perguntou K. Sim, corroborou o advogado, desatando a rir, mas lhe sobreveio um acesso de tosse. Depois, cessado este, tornou a rir às gargalhadas. Mas você já deve ter percebido o caráter pegajoso dessa mulher, não é mesmo? Perguntou, dando leves pancadinhas sobre a mão de K, que este, distraidamente, tinha apanhado na mesa da noite e que retirou agora com rapidez. Parece que você não lhe dá grande importância, disse o advogado ao ver que K silenciava. Pois tanto melhor. De outro modo, teria tido talvez que me desculpar perante você. Trata-se de uma esquisitice de Lene, que além disso tenho-lhe perdoado já há muito tempo e da qual não falaria a você se não tivesse fechado a porta com chave. Pelo menos teria que lhe explicar certamente essa singularidade de Lene, mas me olha tão perturbado que terei de todos os modos de o fazer. Resume-se essa singularidade em que Lene acha formosos a maior parte dos acusados. Pendura-se em todos eles, ama-os a todos, e é claro que também pode ser amada por todos, às vezes para entreter-me, e, se eu lhe permito, me conta muitas coisas a este respeito. Pelo visto, não me surpreende a mim tanto como parece espantar a você. Quando se sabe olhá-los, os acusados são com frequência realmente formosos. Trata-se de um fenômeno notável, de certo modo correspondente às ciências naturais. Certamente que esse fenômeno não se verifica como uma consequência da acusação,
Nem se trata de uma determinada modificação do aspecto do acusado que se possa esclarecer com segurança. Não acontece aqui como em outras questões relacionadas com a justiça. A maior parte dos acusados continua levando seu modo de vida habitual quando tem um bom advogado que cuide dos seus interesses, de modo que o curso do processo não lhes impede de viver normalmente. Não obstante isso, aqueles que têm experiência nestas coisas são capazes de reconhecer, em meio da maior multidão, homem a homem aos acusados. Como os reconhecem? Perguntará você sem dúvida. Minha resposta, porém, não o deixará satisfeito. Pelo fato de que os acusados são precisamente os mais formosos. Não pode ser o delito que os embeleze, pois, ao menos é necessário que fale assim como advogado. Nem todos são culpados. Tampouco pode ser o castigo que pende sobre eles o que os torna formosos, porque nem todos são castigados, de modo que bem pode inferir-se que isso se deve apenas ao procedimento que se lhes segue, e que de modo algum se manifesta neles. Certamente que entre os formosos existem alguns que são particularmente formosos, porém todos são formosos, até o próprio Bloch, esse verme miserável. Quando o advogado terminou de falar, K tinha se recuperado inteiramente. Até havia concordado com o movimento de cabeça com as últimas palavras pronunciadas por aquele, com o que desejava confirmar-se a si mesmo sua antiga opinião, segundo a qual aquele homem sempre, e mesmo dessa vez, pretendia distraí-lo com discursos de um caráter geral que não diziam respeito à sua causa, e procurava desviar a atenção de K da questão fundamental, que era informar a este do trabalho efetivo que realizara no processo. O advogado percebeu imediatamente que desta vez a resistência de K era maior que de outras ocasiões. Por isso ficou calado para dar a K a possibilidade de falar. Mas como este continuasse sem dizer palavra, terminou por indagar. Você veio hoje ver-me com uma certa intenção, não é verdade? Sim, retrucou K, pondo a mão diante da vela para poder enxergar melhor o advogado. Queria declarar-lhe que no dia de hoje retiro-lhe a minha representação. Será que eu entendi bem? Perguntou o advogado, erguendo-se a meio na cama e apoiando-se com a mão sobre a almofada. Suponho que sim, disse K, muito erguido e tenso, como quem aguarda uma presa. Pois bem, poderíamos também conversar sobre esse projeto, disse o advogado depois de um momento de silêncio. Já não se trata de nenhum projeto, disse K. Pode ser, manifestou o advogado. Não obstante isso, não temos de fazer nada com precipitação. Expressava-se no plural como se tivesse a intenção de não abandonar a K e como se quisesse, mesmo no caso de não ser já seu representante, continuar sendo ao menos seu conselheiro. Não há nenhuma precipitação em minha decisão, disse K, pondo-se em pé lentamente. Depois se colocou atrás da cadeira. Meditei muito nisso, talvez até demasiado tempo. Minha decisão é definitiva. Então, permita-me ainda algumas poucas palavras, disse o advogado. Retirou o edredom da cama, sentou-se na borda desta. Suas pernas desnudas, cobertas com pelos brancos, tiritavam de frio. Dr. Holt pediu a K que lhe achegasse uma coberta do canapé. K foi buscá-la e depois disse, é absolutamente desnecessário que se sente aqui. Pode resfriar-se. O motivo é mais do que suficiente, declarou o advogado, enquanto se envolvia a parte superior do corpo com o edredom, depois cobria as pernas com a manta. Seu tio é meu amigo, e você mesmo, no transcorrer desse tempo, tornou-se-me simpático. Confesso abertamente, não tenho de que me envergonhar disso. Essas comoventes palavras do ancião eram para K altamente incômodas, porque o obrigavam a dar de sua atitude uma explicação pormenorizada, que teria preferido evitar. Além do mais, como confessou a si mesmo, sinceramente, desorientavam-no, mas certamente não teriam podido nunca modificar-lhe a decisão.
Agradeço-lhe seus amistosos sentimentos, disse. Sei bem que se ocupou muito seriamente de minha causa e que o fez conforme o que lhe parecia melhor e mais vantajoso para mim. Nos últimos tempos, contudo, cheguei à conclusão de que esses esforços não eram suficientes. Certamente que nunca tentarei convencê-lo de minha opinião, um homem de idade madura que possui tanta experiência. Em alguma vez o tentei involuntariamente, rogo-lhe que me perdoe. Mas a verdade é que meu processo, como você mesmo salientou mais de uma vez, é sumamente importante. E tenho a convicção de que seria necessário intervir nele com muito maior energia do que a que vem empregando até agora. Compreendo, disse o advogado. Você está impaciente? Não, não estou impaciente, disse K, um tanto alterado e sem procurar escolher com cuidado as palavras. Quando vim pela primeira vez visitá-lo com meu tio, você deve ter notado que não me importava grandemente com o processo. E assim era, efetivamente. Quando ninguém me obrigava, por assim dizer, a pensar nele. Esqueci-o inteiramente. Mas meu tio assegurava que era mister que eu cedesse a você a minha representação. E assim o fiz, para contentá-lo. Pois bem, podia esperar-se que o processo se me tornasse mais leve do que tinha sido até então, pois se alguém abandona a um advogado a representação, o faz para livrar-se um pouco do peso do processo. Aconteceu, porém, tudo ao contrário. Nunca havia nutrido tão grandes cuidados a respeito do processo como desde o momento em que você começou a representar-me. Quando estava só, eu nada fazia pela minha causa, mas apenas sentia que pesava sobre mim. Agora, em troca que conto como representante, tinha o direito de esperar que se organizasse tudo, visando a que acontecesse algo. Com efeito, não cessava de aguardar cada vez com maior atenção que você se resolvesse a realizar alguma coisa. Mas nada se fez. É certo que me comunicou diversas coisas diferentes à justiça, das quais talvez jamais me tivesse inteirado por outro. Mas isso não pode bastar-me quando sinto agora que o processo, formalmente, no mistério, vai se aproximando cada vez mais do meu corpo. K tinha afastado de si a cadeira, permanecia de pé muito erguido, com as mãos enfiadas nos bolsos da jaqueta. Depois de certo tempo de prática nas coisas da justiça, disse o advogado com voz baixa e tranquila. Percebes que já não acontece essencialmente nada de novo. Quantos acusados que tinham um processo idêntico ao seu, em fase análoga, se plantaram assim à minha frente e falaram de sentimentos semelhantes e de semelhante modo. Pois então, disse K, todos esses acusados seriam tanta razão quanto eu? Isso de modo algum me refuta. Não quis refutá-lo, explicou o advogado, mas queria ainda acrescentar que esperava de você maior capacidade de julgamento que dos outros, exatamente porque o instrui mais do que aos demais acusados na essência da justiça e na atividade que desenvolvo. E agora vejo que, apesar de tudo, isso não tem suficiente confiança em mim. Acredite-me, que não me torna fáceis as coisas. Como se humilhava aquele advogado perante K, sem nenhuma consideração pela honra de sua profissão, que, precisamente, nesse ponto, costuma ser o mais sensível. E por que fazia isso? A julgar pelas aparências, era um homem sumamente atarefado e, além disso, rico. Portanto, não podia importar-lhe muito ganhar um cliente ou perdê-lo. Além disso, estava doente e ele mesmo teria devido desfazer-se de um pouco de trabalho. E apesar de tudo isso, aferrava-se a K. Por quê? Devia-se isso à simpatia pessoal pelo seu tio ou seria que verdadeiramente considerava o processo de K como algo extraordinário que lhe permitiria brilhar, fosse perante K, fosse, nunca se poderia excluir também essa possibilidade, diante de seus amigos da justiça? No rosto não se lhe podia adivinhar nada disso, por mais que K o examinasse atentamente, isento de todo respeito. Quase poderia ter-se admitido que o advogado esperava com o rosto deliberadamente hermético o efeito que causavam suas palavras, porém, pelo visto,
interpretou muito favoravelmente o silêncio de K, pois continuou dizendo: terá notado que tem um grande escritório, porém nenhum colaborador nele. Antes, porém, não era assim. Em um tempo, empregava jovens juristas que trabalhavam para mim. Hoje, em troca, trabalho sozinho. Isso se deve, em parte, às mudanças que sofreu o exercício de minha profissão, porque me limitei cada vez mais a causas judiciais do gênero da sua, e, em parte, aos conhecimentos cada vez mais profundos que eu fui adquirindo sobre essas questões. Bem depressa tive de comprovar que não me era possível encarregar ninguém de tais trabalhos se não queria pecar contra os meus clientes, contra os deveres que eu tinha contraído. Mas essa decisão de realizar eu mesmo todo o trabalho trouxe como consequência, naturalmente, que tivesse de rechaçar quase todas as petições de defesa para entregar-me exclusivamente àqueles casos que me importavam pessoalmente. A este respeito, há muitos profissionais, e até muito próximo daqui, que se precipitam sobre as migalhas que eu recuso. Além do mais, você bem está vendo que eu caí enfermo por excesso de trabalho. Apesar de tudo isso, não me arrependo de minha decisão. Talvez teria sido necessário que recusasse mais defesas do que eu verdadeiramente recusei, mas a verdade é que eu vim comprovar que era absolutamente indispensável que me dedicasse inteiramente aos processos que empreendia. Isso foi-me pago com êxito. Uma vez encontrei definida belamente a diferença que existe entre a defesa em causas jurídicas ordinárias e a diferença dessas causas de que me ocupo. Dizia-se ali que no primeiro caso o advogado conduz seu cliente até o julgamento por um fio e que no outro o advogado literalmente carrega sobre seus ombros o cliente e o conduz sem abandoná-lo até o julgamento e ainda mais distante dele. E assim é na verdade, mas não fui de todo exato quando disse que nunca me arrependo de semelhantes trabalhos. Quando, como no seu caso, são desconhecidos tão completamente, então a verdade é que quase me arrependo. Esse discurso, longe de convencer a K, o impacientava. Através do tom do advogado, eu acreditava já estar vendo o que esperava e cedia. Tornariam a começar aquelas palavras de estímulo. Voltaria o advogado a afirmar-lhe que se produziam progressos na causa. Voltaria a dizer-lhe que havia melhorado a disposição dos funcionários judiciais, mas que se apresentavam grandes dificuldades que se opunham aos seus trabalhos. Em resumo, voltaria a dizer-lhe o que ele já sabia, até o enfastiamento para enganá-lo com incertas esperanças e atormentá-lo com incertas ameaças. Era preciso impedir tal coisa de uma vez por todas, por isso cá disse que fará você pela minha causa, se eu lhe mantenho a minha representação. O advogado resignou-se até admitir essa pergunta ofensiva e respondeu: continuarei levando por diante as gestões realizadas em seu favor. Já o sabia, disse K. Quer dizer então que qualquer palavra mais é supérflua. Ainda farei uma tentativa, disse o advogado, como se que tivesse ocorrendo não irritasse a K. Mas ele mesmo. Tenho a impressão de que não somente você julga falsamente minha ajuda jurídica, mas que também a conduta que você se permitiu até agora devesse a que foi tratado, embora seja um acusado, demasiado bem, ou, para expressá-lo com maior precisão, foi tratado com negligência, com aparente negligência. Está claro que isso também tem seus motivos, porque com frequência é melhor achar-se carregado de cadeias que estar em liberdade. Contudo, quisera mostrar-lhe como são tratados outros acusados. Talvez saiba tirar disso uma lição. Vou chamar em seguida a Bloch. Abra a porta e sente-se aqui, junto à mesinha de noite. Com muito prazer, disse K. Depois fez o que o advogado lhe pedira. Sempre estava disposto a aprender algo. Mas para que não houvesse equívoco algum neste caso, perguntou: você está, portanto, inteirado de que lhe retiro minha representação? Não é mesmo? Sim, disse o advogado. Contudo, hoje mesmo poderei você
Poderia você voltar sobre seus passos. O Dr. Hutt voltou a estender-se sobre a cama, cobriu-se com o edredom até o queixo, voltou-se inteiramente com o rosto para a porta. Depois fez soar a campainha. Quase no mesmo instante apareceu Lene, que com rápidas olhadas procurava pôr-se ao corrente do que ali se passara. Pelo visto, pareceu-lhe tranquilizador o fato de K permanecer sentado, com calma, junto à cama do advogado. Sorriu então a K, que a olhava fixamente, fazendo uma inclinação de cabeça. Vai buscar Bloch, disse o advogado. Mas ela, em vez de ir buscá-lo, limitou-se a gritar da soleira da porta. Bloch! O advogado te chama. Depois, sem dúvida, porque o advogado se tinha voltado para a parede, sem ocupar-se, o que parecia de nada, colocou-se atrás da cadeira de K. Daí por diante não deixou de importuná-lo. Inclinada sobre o encosto da cadeira, com os movimentos das mãos que certamente, com muita suavidade e precaução, passava pelo cabelo e faces de K, este finalmente decidiu-se a impedi-la e, com efeito, conseguiu apanhar-lhe uma das mãos que ela, depois de alguma resistência, lhe abandonou. Bloch acudira imediatamente ao chamado, apenas que permanecia diante da porta com jeito de quem se perguntava se efetivamente devia entrar. Ergueu as sobrancelhas e adiantou um pouco a cabeça, como esperando que se lhe repetisse a ordem de apresentar-se diante do advogado. Kat poderia dirigir-lhe algumas palavras que o animassem a entrar na sala, mas tinha-se proposto romper definitivamente não só com o advogado, mas com tudo que havia naquela casa. Por isso permaneceu imóvel e calado. Lene também silenciava. Bloch, percebendo que ao menos ninguém o repelia, atreveu-se a entrar no dormitório do advogado nas pontas dos pés, com o rosto tenso, torcendo as mãos atrás das costas. Deixara aberta a porta para o caso de uma possível retirada. Nem por um instante olhou para cá, mas se manteve com os olhos fixos no elevado edredom sob o qual de modo algum se podia ver o advogado, já que esse se tinha colocado muito junto da parede. Mas de súbito ouviu-se a sua voz. Bloch está aqui? Perguntou. Essa pergunta foi para Bloch, que já se tinha aproximado bastante da cama, literalmente como um golpe dado no peito, e depois outro nas costas. De modo que depois de vacilar um instante, ficou completamente encurvado e disse, para servir-lhe. Que desejas? Perguntou o advogado. Não vens em um momento oportuno. Não me chamaram? Disse Bloch, perguntando-se mais a si próprio que ao advogado, enquanto estendia para diante as mãos em um gesto de defesa e se dispunha já a sair dali a toda pressa. Você foi chamado, disse o advogado, mas de todos os modos chegas em um mau momento. E depois de uma pausa, acrescentou, sempre chegas em maus momentos. Depois que o advogado começara a falar, Bloch já não dirigia os olhos para a cama, mas antes ficava olhando fixamente um canto qualquer do dormitório, limitando-se a escutar como se a vista daquele que estava falando fosse demasiado cegadora, de modo que ele não pudesse suportá-la. Mas também escutar tinha que lhe ser pesado, pois o advogado falava contra a parede e, além disso, muito depressa e em voz baixa. Quer que eu vá embora? Perguntou Bloch. Já que estás aí, disse o advogado, fica-te. Bem poderia ter-se acreditado que o advogado, longe de satisfazer o desejo de Bloch, o tivesse ameaçado com açoites, pois o comerciante começou então a tremer violentamente. Ontem, disse o advogado, fui ver o terceiro juiz, que é meu amigo, e pouco a pouco tive de orientar a conversação para teu processo. Queres saber o que eles me disseram? Ah, sim, rogo-lhe, exclamou Bloch, mas como o advogado não continuasse falando logo, Bloch voltou a repetir várias vezes seu rogo, enquanto se inclinava como se fosse atirar-se de joelho. Mas então o interpelou K. Que fazes? Perguntou. Como Lene havia pretendido impedi-lo de falar, K lhe segurou também a outra mão. Não era certamente uma pressão amorosa que K exercia sobre elas. Lene suspirou várias vezes, tentando em vão livrar suas mãos. Mas Bloch foi castigado pela exclamação de K.
pois o advogado perguntou: quem é, pois, teu advogado? O senhor, replicou Bloch. E além de mim? Tornou a perguntar o advogado. Nenhum outro além do senhor, disse Bloch. Então não sigas os conselhos de outros, advertiu o advogado. Bloch manifestou um perfeito acordo a isso. Mediu com um olhar maligno a K, agitou vivamente a cabeça em direção a ele. Se quisesse traduzir em palavras sua atitude, teria sido necessário empregar insultos grosseiros. Com esse homem tinha querido K falar amistosamente sobre seu próprio processo. Não te incomodarei mais, disse K, atirando-se para trás na cadeira. Ajoelha-te ou arraste em 4 patas. Faz o que quiseres. Não me importarei nem um pouco com o que faças. Mas Bloch tinha desenvolvido o sentimento da honra, pelo menos diante de K, porque se atirou sobre esse agitando os punhos e disse com a voz mais alta que se atrevia a empregar em presença do advogado: Você não pode me falar assim. Não é lícito que me fale assim. Por que me ofende? Por que me ofende precisamente aqui diante do senhor advogado, que tolera a nossa presença, a sua e a minha, apenas por piedade? Você não é melhor do que eu, porque também você é acusado, e ambos temos um processo. Se você, apesar de tudo isso, é um senhor. Eu sou tão senhor quanto você, se não ainda mais. Por isso quero que quando falem comigo, tratem-me como tal, e especialmente você. Se você, contudo, considera-se preferido a mim, simplesmente, porque está sentado ali escutando tranquilamente, enquanto eu, como você mesmo expressou, me arrasto em 4 passos, recomendo de recorte o velho provérbio. Para a pessoa suspeita, é melhor o movimento do que a calma, pois o que está quieto pode, sem que ele o saiba, ser posto em uma balança e pesado com seus pecados. K não replicou palavra. Limitou-se a contemplar com olhos assombrados e fixos esse homem tão perturbado. Quantas mudanças tinha sofrido esse homem em sua presença naquelas últimas horas? Era a preocupação de seu processo que o fazia ir daqui para ali e o que impedia reconhecer onde estava um amigo e onde um inimigo. Será que não se apercebia de que o advogado o estava humilhando deliberadamente com um único fito, desta vez de pavonear-se diante de K com o domínio que exercia sobre ele e com o propósito, talvez, de submeter também ao próprio K? Se Bloch não era capaz de perceber isso, ou se temia tanto o advogado que, mesmo percebendo, não podia fazer nada, como se explicava então que fosse tão astuto ou tão ousado para enganar o advogado, esconder-lhe que, além dele, tinha tomado a seu serviço também outros advogados? Como ousa atacar a K, que em qualquer momento poderia traiçoar seu segredo? Mas o comerciante atreveu-se ainda a fazer algo mais. Chegou-se até a cama do advogado e ali começou a queixar-se contra K. Senhor advogado, disse, ouviu o senhor como me falou este homem? Pode-se contar as horas que dura o seu processo e já pretende dar lições a mim, um homem que leva um processo de 5 anos. Até me insulta. Não sabe nada e me insulta. A mim, que na medida em que alcançavam minhas débeis forças, me empenhei em estudar o que requerem as conveniências, o dever e os usos judiciais. Não tenhas preocupações por ninguém, aconselhou o advogado. Faz o que te pareça justo. Certamente, disse Bloch, como se pretendesse infundir-se ânimo. Depois de atirar um breve olhar de soslaio, atirou-se sem mais detença, de joelhos junto à cama. Já estou ajoelhado, meu advogado, disse, mas o advogado guardava silêncio. Bloch passou com precaução a mão pelo edredom. No silêncio que reinava nesse momento, disse Lene, enquanto se livrava das mãos de K. Estás me machucando, deixe-me, vou para junto de Bloch. Então dirigiu-se à cama e sentou-se na borda desta. Bloch alegrou-se muito de que Lene se chegasse até seu lado e em seguida rogou-lhe com mudos e vivos sinais que interviesse diante do advogado em seu favor. Pelo visto, necessitava urgentemente as revelações que lhe podia fazer o advogado.
embora talvez unicamente com o objetivo de que os seus outros defensores as aproveitassem. Evidentemente, Lene sabia muito bem como tinha que se comportar para abrandar o advogado, porque, assinalando a mão deste, alongou os lábios como para dar um beijo. Imediatamente, Bloch beijou a mão do advogado, beijo que repetiu ainda, obedecendo a uma indicação de Lene, mas o advogado continuava guardando silêncio. Então Lene se inclinou sobre ele. Fizeram-se visíveis as formosas formas de seu corpo, quando, estirando-se, inclinando-se profundamente sobre o rosto do advogado, acariciou-lhe o longo cabelo branco. Isto obrigou-o a dar uma resposta. Hesito em comunicar-lhe isto, disse o advogado, enquanto podia ver-se como balançava suavemente a cabeça, talvez para gozar mais da pressão da mão de Lene. Bloch escutava com a cabeça baixa, como se o escutar lhe estivesse proibido. Mas por que hesitas? Perguntou Lene. Cá tinha a impressão de estar ouvindo um diálogo preparado, estudado, já se tinha repetido com frequência, que se repetiria ainda muitas vezes, que unicamente para Bloch não podia deixar de ter um caráter de novidade. Como se comportou hoje? Perguntou o advogado, em vez de responder. Antes de dar uma resposta a essa pergunta, Lene baixou o olhar até Bloch, contemplou um instante, como este erguia para ela as mãos, e em atitude implorante as retorcia. Por último, Lene assentiu com seriedade e, inclinando a cabeça, voltou-se para o advogado e disse: Esteve tranquilo e laborioso. Um comerciante ancião, um homem de longa barba, rogava a uma jovem que se prestasse a dar dele um testemunho favorável. Quaisquer que fossem os pensamentos que escondia, nada podia justificá-lo aos olhos de um semelhante. Cá não compreendia como o advogado havia chegado a crer que poderia conquistá-lo com essa representação teatral. Se não tivesse despedido já a cena que estava vendo, teria determinado em seguida a fazê-lo. Quase envilecia ao espectador. Tais eram, pois, os efeitos dos procedimentos empregados pelo advogado. Procedimento que, felizmente, cá tivera que seguir por muito pouco tempo. Aqui o cliente terminava por esquecer-se de todo mundo e arrastar-se seguindo caminhos incertos, com a esperança de alcançar o término do processo. Então já não era um cliente, mas o cachorro do advogado. Se esse lhe tivesse mandado que se metesse debaixo da cama, arrastando-se, como se tratasse da casinha do cachorro, que dali ladrasse, o cliente o teria feito contente. Cá atendia ao que se estava dizendo, escutando tudo, inquisitivo, em uma atitude de superioridade, como se estivesse encarregado de reter com precisão quanto ali acontecia, para informar depois disso a um lugar mais elevado. Que fez durante todo o dia? Perguntou o advogado. Para que não me amolasse em meu trabalho? Respondeu Lene. Encerrei-o com chave no quarto da criada, onde com frequência costuma estar. Através do quebra-luz eu podia observar de quando em quando o que fazia. Sempre o achei de joelhos na cama, lendo os escritos que tu lhe deste e que tinha posto na borda da janela. Sua atitude perseverante produziu em mim muito boa impressão. A janela não dá quase nenhuma luz, visto que somente se abre para um corredor de ar. Não obstante isso, Bloch não deixava de ler. Isso constituiu uma prova de sua obediência. Alegro-me em ouvi-lo, disse o advogado, mas será lido com inteligência? A tudo isso, Bloch não cessava de mover os lábios com os quais, evidentemente, formulava as respostas que ele esperava que Lene desse. Com respeito a este ponto, retrucou Lene, certamente que não posso responder com certeza. Em todo caso, vi que estava muito empenhado na leitura. Passou todo o dia lendo a mesma página e percorrendo com os dedos as linhas. Cada vez que eu aparecia para observá-lo, encontrava-o lançando suspiros, como se lhe custasse grande esforço essa leitura. Os escritos que lhe emprestasse são provavelmente difíceis de entender. Sim, admitiu o advogado, são certamente difíceis. Não acredito que tenha entendido nada deles.
deles unicamente para que pudesse ao menos pressentir quão dura é a luta que sustento pela sua defesa. E em benefício de quem sustento eu essa difícil luta, e quase ridículo dizer, por Bloch, talvez tenha de aprender a compreender o que isso significa. Estudou ininterruptamente? Quase ininterruptamente, respondeu Lene. Apenas uma vez me pediu que lhe desse um pouco de água para beber. Então lhe dei um pouco através da janelinha. Por volta das 8 horas fiz com que saísse para lhe dar algo de comer. Bloch dirigiu a cá um olhar de soslaio como se estivesse contando algo glorioso sobre ele que não podia deixar de fazer também impressão em cá. Bloch parecia agora alimentar maiores esperanças. Movia-se com mais liberdade sobre os joelhos, andava um pouco daqui para ali. Por isso foi maior o contraste quando ficou rígido ao ouvir as seguintes palavras do advogado. Estás elogiando, disse o advogado, mas exatamente isso me torna mais difícil falar. Para dizer a verdade, o juiz não se pronunciou favoravelmente, nem sobre o próprio Bloch, nem sobre seu processo. Não foi favorável? Perguntou Lene. Como é possível? Bloch olhou-a com uma expressão tão tensa de seu rosto que parecia confiar em que a habilidade da jovem pudesse tornar em seu favor as palavras a tempo pronunciadas pelo juiz. Pois não se pronunciou favoravelmente, disse o advogado. Até pareceu incomodar-se quando comecei a falar-lhe de Bloch. Não me fale de Bloch, dizia o juiz. Não considero perdida a sua causa, replicava eu. Você permite o abuso, repetia o juiz. Não o creio, dizia eu. Bloch ocupava-se ativamente de seu processo e está sempre correndo atrás de sua causa. Vive quase sempre em minha casa para estar ao corrente de tudo. Nem sempre se encontra tanto zelo da parte dos acusados. É certo que pessoalmente não me é agradável, tem modos detestáveis e além disso é sujo, mas sob o ponto de vista processual é irreprochável. Disse irreprochável, mas está claro que exagerei deliberadamente. Então me respondeu o juiz. O que acontece é que Bloch é simplesmente astuto. Conseguiu adquirir uma grande experiência, sabe como fazer dilatar o processo. Mas sua ignorância ainda é maior do que sua astúcia. Que diria se soubesse que seu processo ainda não começou? Se lhe dissesse que ainda não soou a campainha que assinala o começo do processo? Fica-te quieto, Bloch, disse o advogado. Ao ver que o comerciante tinha começado a se levantar de sua posição ajoelhada e se dispunha ostensivamente a pedir uma explicação. Era a primeira vez que o advogado se dirigia a Bloch falando-lhe com palavras tão detalhadas. Com olhos cansados, fitou meio no vazio, meio para Bloch, que estava ali abaixo, e que, ao peso deste olhar, voltou lentamente a cair de joelhos. Estas manifestações do juiz não têm para ti importância alguma, disse o advogado. Não te assustes, pois a cada palavra que eu digo, porque se isso se repete, não voltarei a informar-te de nada. Não posso começar uma frase sem que tu me contemples com a expressão de quem espera nesse preciso instante a sentença. Envergonha-te de teu procedimento diante do meu cliente. Desse modo, anulas a confiança que ele deposita em mim. Que queres, pois? Porventura ainda não estás vivo? Porventura não está ainda sob a minha proteção? Teus temores são insensatos. Certamente leste em alguma parte que, em muitos casos, a sentença cai de maneira imprevista, qualquer momento e pronunciada por qualquer boca. Com muitas reservas, isso é, claro, certo, mas é também certo que me repugnam teus temores e que neles vejo uma falta de confiança necessária. Porque, no final das contas, que te disse? Pus-te ao corrente das declarações de um juiz, mas bem sabes que se reúnem diferentes opiniões ao redor de um julgamento, e a tal ponto que o conjunto se torna impenetrável. Esse juiz, por exemplo, dá por iniciado o procedimento em um momento que não é o mesmo que eu considero.
Trata-se simplesmente de uma diferença de opiniões, nada mais. Ao chegar a uma determinada fase do processo, segundo o antigo costume, é preciso tocar uma campainha. De acordo com a opinião desse juiz, só então começa o processo. Não posso comunicar-te agora todas as razões que falam contra tal parecer. Além do mais, não as compreenderias. Basta-te saber que muitas coisas se opõem a ele. Inteiramente confuso, Bloch baixou as mãos. Com os dedos se pôs a acariciar a pele que servia de tapetinho da cama. O temor que nele tinham despertado as declarações do juiz fazia-lhe esquecer por momentos a submissão que devia ao seu advogado. Apenas pensava em si mesmo e não cessava de dar voltas às palavras do juiz, procurando desentranhar seu significado por todos os ângulos. Bloch, disse Lene, em tom de advertência, erguendo-lhe um pouco a gola da jaqueta. Deixa agora essa pele e ouve ao advogado.